Bom dia a todos que estão aqui ou virtualmente, que depois também vai ser deixado também no canal Filadélfia, aqui do YouTube, porque é bom depois vocês reverem as aulas em sequência, porque assim vocês vão aproveitar melhor. Então, aqui, primeiramente, eu quero saber quem esteve aqui nas duas primeiras aulas. Tá, ok. Teve gente que não teve. Então, vou ter que fazer assim, uma abordagem geral do que foi dito pelos professores Fabiano e Salma sobre hermenêutica, antes de entrar necessariamente nos últimos 3 gêneros, que são 9. Hoje eu vou falar bem lento, porque você tem almoço ali, olha. E aí eu vou falar bem lento. Viu, pastor Silvio? Vou falar bem lento, assim, ó. Aí o que acontece? Aí a gente estudou sobre hermenêutica. Primeiramente, eu vou colocar assim na forma prática. A gente pega um texto bíblico e a gente, ao ler o texto bíblico, a gente não vai ler o texto e para entender o contexto do texto, a gente tem que ver o que vem antes e o que vem depois daquele texto que a gente escolheu para ler. E nesse contexto, a gente vai escolher um parágrafo. Posso não, pode deixar lá anterior mesmo. A gente escolhe um parágrafo, aí nesse parágrafo a gente lê o texto que chama de perícope. Esse perícope que a gente tira do texto, que é um parágrafo, a gente vai fazer a exegese desse texto. A exegese, a professora Salma até explicou, que a gente vai responder algumas perguntas desse parágrafo. São 6 perguntas, que é quem, qual, quando, onde, por, que e como. Aí, respondendo essas 6 perguntas, a gente vai entender o que está dizendo o texto, aquele parágrafo. Quando a gente entende aquela perícope, aquele parágrafo, a gente vai fazer a exegese, que é o contexto original daquele texto. E como a gente analisa esse contexto? A gente analisa o contexto, qual a intenção original daquele autor. Então, a gente vai ver a intenção original do autor, dentro da data que foi escrito o texto, para um destinatário específico, e também vai olhar qual o propósito, qual o objetivo e o motivo daquele texto. E nisso a gente vai identificar a intenção original do texto, que é por meio da geografia, da história, da cultura, da economia, da vida social, política, educacional e religiosa daquele povo, daquele momento, daquela situação. E, ao verificar isso, a gente verificando o sentido original do texto, a gente fazendo esse estudo, às vezes a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de algumas ferramentas, como, por exemplo, dicionário, mas não é o dicionário comum, é um dicionário bíblico. Também a gente pode usar um manual e um livro comentado, para nos ajudar a entender melhor aquele texto que nós estamos estudando. E depois que a gente analisa esse contexto todo, esse contexto histórico, a gente entra no contexto literário. E no contexto literário, a gente vai ver onde está englobado aquele texto. Porque tem um contexto literário que está no primeiro nível, que chama também de micro ou imediato. Tem um intermediário, que chama também de médio ou amplo. E tem um nível superior, que chama de macro ou ele todo. Então, são esses 3 níveis que a gente tem que verificar o texto. E isso já foi explicado aqui anteriormente pelos 2 professores anteriores, o Fabiano e a Salma. E ao aplicar esses gêneros, ao aplicar todos esses contextos históricos e também o contexto literário, a gente vai para posteriormente verificar o contexto ali dentro de que gênero ele está. Que já foram ministrados aqui 6 gêneros. Os primeiros 3 gêneros ministrados pelo professor Fabiano foi narrativa, poesia e sabedoria. Quem não assistiu, está lá no canal YouTube, é bom verificar. Depois foi ministrado pela professora Salma os gêneros de evangelhos, parábolas e epístolas. E esses gêneros, a gente tem que primeiro adotar o sentido dele, que é o sentido gramático literal. A gente tem que ler o texto e não tentar descobrir algo que está oculto no texto. Não, a gente tem que entendê-los de forma literal. É o que a gente tem que verificar, adotando todos esses procedimentos que foram ditos anteriormente. E, ao ler ao texto, a gente vai adotar uma interpretação, que aí vem a hermenêutica.
para que essa interpretação, que é a hermenêutica, que é o sentido, que é o significado, na realidade, o sentido é a origem. O significado, que é o significado contemporâneo, a interpretação contemporânea daquele texto. Como que ele é aplicado nos dias de hoje. Para a gente aplicar o texto nos dias de hoje, a gente tem que entender o texto no seu contexto, o sentido original dele, para depois a gente interpretar na hermenêutica e aplicá-lo de acordo e de forma correta, que a forma mais correta é a literal, é a forma gramática, é a aplicação dele, o significado dele original. Então, tem que fazer todo esse estudo, toda essa aplicabilidade, para que venhamos entender o texto de forma correta. Isso tudo foi ministrado de forma mais expositiva, de forma mais didática pelos professores anteriores, o Fabiano e a Salma. Eu só estou fazendo aqui um resumo. Quem quiser saber melhor, vai verificar lá nos vídeos anteriores. E hoje a gente vai ver os 3 últimos gêneros que estão ali, que realmente eu fiquei com a parte mais legal do texto, dos gêneros. Fiquei com a parte mais legal. Literalmente falando, eu fiquei com a parte de lei, que é a parte legal. Então, aqui, olha, vamos ver aqui, começando com a parte da lei. A gente vai... O que é lei, primeiramente falando? Quem aqui é do ramo do direito? Tem ali a Stephanie. Não se esconde, não, gente. Tem a Priscila lá fora. Tem ali a irmã ali. Tem algumas pessoas aqui do ramo do direito ali, o irmão ali. Tem algumas pessoas, né? Ali tem a Graça Forte. Vocês não vão fugir, não. Aí aqui, olha, falando de lei, o que é a lei? A lei são regras para a boa convivência em sociedade, de uma nação, de um estado. Então, geralmente, a lei que tem aqui no Brasil não é a mesma que tem nos Estados Unidos, que tem na Coreia do Norte. São leis diferentes. Então, às vezes, você vai viajar para outro país e você acaba cometendo alguma coisa que está de errado e nem sabe, porque você não conhece a lei do outro país. Aliás, você não conhece nem a lei do Brasil. Então, a lei é exatamente isso, assim, de forma básica, ele exatamente, quando você vai aprender, quando você vai estudar o direito, é isso. Que são regras para que as pessoas, os cidadãos, a população, venham viver em harmonia. Venha viver de uma forma que um não venha tirar o direito do outro. Então, a lei são regras de direitos e deveres que as pessoas têm que saber para ter um bom convívio. Aí, ali, está falando ali atrás, que eu estou lendo ali, né? A lei do Antigo Testamento é uma aliança que foi estipulada por Israel, para Israel especificamente. Então, Israel, ela tinha uma aliança com Deus. E essa aliança que Israel tinha com Deus era que eles tinham que cumprir determinadas regras para que Deus viesse fazer o que era ali acordado na lei, na aliança, quer dizer. Então, o que acontece? O que é a aliança? A aliança era um acordo entre duas partes. Até o pastor Roberto deu uma explicação aqui no domingo à noite sobre a nação, uma nação que é poderosa e uma nação que não é tão poderosa assim. Então, essa nação que é poderosa é chamada, de acordo com a analogia de outras nações, eles faziam assim. Essa nação que era poderosa, ela fazia um acordo com essa nação que não era tão poderosa, e essa aliança era da seguinte forma. O suzerano, que era a nação poderosa, que chama suzerano, ele fazia um acordo com a nação que não era tão poderosa assim, que era mais vulnerável, chama-se nação que eram os vassalos. Então, esse acordo era o seguinte, a nação que era o suzerano, ele tinha a obrigação, o dever de proteger aquela nação que não era tão poderosa. Esse era o acordo. Já a nação que era vulnerável, que não era tão poderosa, ela tinha o dever de obedecer, de ser fiel e de ter lealdade com aquela outra nação. Esse era o acordo. Essa era a aliança. E era uma aliança que a gente vê em toda a Bíblia.
esse tipo de aliança. As 5 principais alianças, as 5 principais alianças, começando com a que eu vou falar aqui, porque tem outras, é a de Noé, a de Abraão, que o pastor Roberto falou domingo passado, a de Moisés, a de Davi e a nova aliança, que é com Jesus. Então, eu vou falar de 2 alianças, que é a aliança bilateral, que é com a lei mosaica, por meio de Moisés, foi uma aliança bilateral. E como que era feita essa aliança bilateral entre o povo de Israel e Deus? Eles tinham que cumprir as regras da lei e Deus protegia o povo de Israel. Esse era o acordo. E essa era a aliança. E era bilateral. Os dois tinham que cumprir essa aliança pela lei. Então, o povo de Israel obedecia a Deus, era fiel a Deus, tinha lealdade a Deus, como Deus único, porque ele era uma nação monoteísta, e Deus protegia Israel. Mas Deus protegia Israel, e Israel era desobediente. Israel não era leal, Israel era infiel. Mas, embora ela fizesse isso, ela fosse infiel a Deus, Deus continuava sendo fiel a Israel. Por qual motivo? Por conta de uma aliança, de um pacto que ele fez com Davi, que está ali escrito que é a aliança do pacto. A aliança do pacto que diz que é um compromisso unilateral, irrevogável, independente da outra parte. Então, independente do que o povo de Israel fizesse, Deus, porque ele prometeu a Davi que o reino dele teria descendentes, então Deus cumpria a promessa que fez a Davi. Porque era uma aliança unilateral, independente de Israel cumprir ou não a parte dele. A gente vai ver até lá na frente sobre promessas que precisavam, que dependiam, e promessas que eram independentes da vontade da ação do povo, da ação da nação. Então, mesmo que ele não cumprisse, Deus cumpria a parte dele, porque ele prometeu a Davi que ele cumpriria, que o reino dele teria descendentes. Então, ficava assim, com a lei mosaica, que era bilateral, o povo não cumpria o que Deus determinava, e Deus fazia com que aquele povo sofresse as consequências. E, por esse motivo, o povo de Israel e o povo de Judá, que depois foram separados, foram para o cativeiro. Porque eles descumpriram a lei de Deus. E se eles descumprissem, eles tinham as consequências de não cumprir. Mas aquilo que Deus prometeu para Davi, de que ele ia ter sucessor no reino, continuava tendo. Então, Deus era um Deus de justiça e também um Deus que dava esperança ao povo de Israel. Era dessa forma que era colocada a lei. Então, a lei, ela representava um pacto de lealdade entre Israel e Deus. Um pacto de fidelidade, que Deus protegia o povo de Israel, e o povo de Israel tinha que obedecer e ser fiel a Deus como um monoteísta. Deus era o único Deus da vida deles. Aí, seguindo aqui, a maior parte do conteúdo da lei está entre Êxodo 20 e Deuteronômio 33. Está lá em todo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas aqui, principalmente em Êxodo 20 a Deuteronômio 33, está a formulação legal que se chama de Antigo Testamento, mais exclusivamente nos 5 primeiros livros da Bíblia. E qual a função dos livros do Antigo Testamento? É ilustrar e aplicar a lei do Pentateuco. Então, todo o Antigo Testamento, inclusive a Nova Aliança, eles são todos para que seja aplicado e ilustrado a lei, aquele acordo, aquela aliança que Deus fez com a nação de Israel. E sucessivamente com todos nós. Aí depois aqui, isso com a nova aliança, porque a gente viu as 5 alianças aqui, e tem a nova aliança que é feita por meio de Jesus Cristo. E a gente vai vendo isso depois. Aí mantém lá, por favor, no anterior. Isso. Aí o que acontece? A principal lei do Antigo Testamento é a lei mosaica, os 10 mandamentos. Sendo que os primeiros 4 mandamentos é vertical, a relação entre Deus e o homem. E os 6 últimos
é a horizontal, que é a relação entre os homens. Então, como eu disse, aqui no Brasil, todo mundo conhece a Constituição Federal? Olha, a Constituição Federal tem 250 artigos. A Lei Mosaica tinha 600. Que todo mundo tem a obrigação de saber. Então, aqui, se os judeus só sabiam mais de 600, mais do que é justo a gente saber 250. Isso tirando o que está lá no artigo 59 da Constituição Federal, que tem outras leis, outros 7 tipos de lei. Além da Constituição Federal, tem outros tipos de lei. Fora a Constituição, tipo Código Penal, Código Civil, Código Tributário. Ajuda aí, Priscila. Código Ambiental. Quem mais aí, por favor? Código Tributário. É tanto código, é tanta lei. E a gente não sabe nem a Constituição Federal. Então, eu vou fazer um teste aqui agora. Vamos ver se vocês sabem. Eu vou pegar do Código Penal, que é mais fácil. Vou pegar aqui, olha, vocês vão falar sim ou não. Não precisa ser mais do que isso. Matar alguém é crime? Não, aí você também já está querendo especificar demais, né? Aqui não é aula de direito, não, minha querida. Matar alguém é crime. E está lá no artigo 121 do Código Penal, e também é um mandamento. Está lá no mandamento 6. Adultério é crime? É crime? Quem acha que sim, levanta a mão. Olha, tem um pouco sim. Quem acha que não? Quem não acha nenhuma das alternativas? Adultério é um mandamento, que é o 7, mas desde 2005, ele era o artigo 240 da Constituição Federal, ele saiu da legislação. Então, não é crime, mas é pecado. Então, não vai querer se safar, não. Não é crime, não. Aí, depois vem subtrair coisa alheia móvel, que é a mesma coisa que furto. É crime? É furto? É crime, né? Está lá no artigo 155 do Código Penal e é o mandamento 8. Mandamento 8. Então, não furtarás, está lá no mandamento 8 e tem artigo no Código Penal. Agora, um aqui que é muito fácil também. Fofoca. Fofoca é crime? É crime, né? É crime. Fofoca é crime. É o quê? Calúnia e difamação. Está lá nos artigos 138 e 139 do Código Penal. E é o mandamento 9, que é falso testemunho. Agora vamos para o melhor de todos. Tem lá a penalidade, viu, pastor? Ai, ai. Agora vem o melhor de todos. Você está andando na rua. Está andando na rua e acha uma coisa. Achado não é roubado, você pega. É crime ou não é crime? É ou não é? Não cobiçarás não cobiçarás o que é do outro, né? É o mandamento 10. Mas esse artigo está lá no artigo 169 e significa que você achar o que é do outro é crime. Você tem que devolver. Vocês já viram, né? Eu vou até achar aqui o nome certo do crime. Que você pega, que você acha o que é do outro. Porque, inclusive, o Fabiano mostrou aqui o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Aí tem, falando sobre esse artigo 169, que quer dizer, não cobiçarás nem seu servo, nem sua serva, aí aqui, artigo 169, apropriação de coisa achada. Olha o nome. Que é achar coisa alheia perdida e dela se apropriar. Você tem que devolver para as autoridades responsáveis. Senão você sofre a penalidade. Aí, você pega, não sabe disso. Vamos supor que você não sabe. Você achou lá algo e pegou para você.
Aí alguém te pega em flagrante e denuncia. Fala, olha, ali o pastor Aldenor pegou. Aí vai incriminar o pastor Aldenor. Aí o pastor Aldenor, mas eu não sabia. Aí eu não sabia que não podia fazer isso. Porque, realmente, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. É um princípio da legalidade. Está lá no inciso 34 do artigo 5º da Constituição Federal. Eu não sabia. Eu não sabia que não podia, nem sabia que existia essa lei. Aí o pastor Aldenor vai ser liberto, não vai ter problema nenhum. Porque ele não sabia. Você vai achar a mala de dinheiro e vai ter que devolver para as autoridades. Daí o pessoal aparece na televisão, olha, ele achou a mala de dinheiro, como se fosse algo assim que ele fez que não foi mais do que o que está escrito na lei. Só que, embora você não soubesse, tem uma lei, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que engloba todo o escopo jurídico brasileiro, que diz o que no artigo 3º? Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Então, não adianta, não tem como se safar. Comete uma infração de trânsito, não sabia, não. Eu não li o Código de Trânsito todo. Não tem como se excusar, não tem como ser perdoado, porque não sabia a lei. Vai ser incriminado. Vai ser penalizado. Então, não tem por onde fugir. E o que acontece? Por que tudo isso tem a ver com a lei de Israel? Passa para o próximo slide, por favor. Está lá, tá lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Pois quem conhece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Então, a pessoa não podia cumprir todas, são 613 lá em Israel, 612. Não cumpriu as 613, vai responder. É como se não tivesse cumprido todas. Isso é o que diz em Tiago 2,10, que fala sobre a lei do Antigo Testamento como benefício a Israel. Não tinha benefício nenhum, porque eles tinham que saber todas as leis. Aqui vocês não sabem nem os 250 do Código da Constituição. Aí aqui o papel da lei em Israel e na Bíblia. Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião. Guardião, em algumas versões, está falando que é aquele que protege, que guarda, né? Até a vinda, que é aio, que chama. Até a vinda de Cristo. Ele nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Então, a lei serviu para que Deus nos mostrasse quanto nós somos pecadores. Que a gente não tem condição de cumprir as leis. Ela servia ali como base, como princípio, como regra, de boa convivência. Mas ninguém consegue cumprir tudo. A pessoa continua pecando. Ela está lá fofocando dos outros. Ela está lá tentando, cobiçando o que é do próximo. Porque Jesus até complicou mais a situação. Aquele que adultera, não só é o adultério, é você olhar para o outro com olhos que não... Aí já cometeu adultério. Se você olhar para um outro com olhos assim cobiçosos, é como se já estivesse cometendo adultério. Então, a lei era um modelo e não a lista completa. Porque por mais que nós tenhamos leis no Brasil e no mundo, ela não engloba tudo. A lei não é taxativa, ela é exemplificativa. Ela não engloba tudo que tem. Portanto, que acontecem algumas coisas que a lei vai estipular posteriormente. Por isso que tem um direito consuetudinário, que é aquele de costumes, que a pessoa, de acordo com o que a nação vai tendo aquele costume, ele vai sendo atualizado. O direito trabalhista atualiza toda hora. Aí aqui depois vem
a próxima slide, por favor, que chama exatamente esses exemplos, esses modelos, esses paradigmas de lei apodítica, que ao invés de serem exaustivas, taxativas, ela é exemplificativa. Ela serve de exemplo, de modelo, para que nós venhamos seguir. Aí está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Mostra isso. Por mais que você consiga aplicar todas as leis, você não vai conseguir. Ninguém é perfeito, você vai acabar falhando em uma coisa ou outra. Então, Deus ele nos justifica de outra forma, e não por meio da lei. Aí vem a lei casuística. A lei casuística são padrões que Deus estabeleceu para seu povo na antiga aliança, que são ali aqueles que estão descritos no Pentateuco. E ele se aplica à vida civil, religiosa e ética, especificamente de Israel. Essa lei casuística é especificamente da nação de Israel. Aí o próximo, por favor. Aí vem o Antigo Testamento e os cristãos do Novo Testamento. O que vem do Antigo Testamento para o Novo? Aí vem aqui uma explicação. As narrativas e as regras do Pentateuco é preciso para encontrar o propósito original e descobrir suas particularidades culturais e aplicar diretamente a mensagem teológica nos dias de hoje. Então, para que serve o Pentateuco? Porque ao estudar o contexto ali do como foi escrito o Pentateuco, a gente vai entender e o aspecto do que está descrito ali, a gente vai aplicar para os nossos dias, que é isso que a gente utiliza na hermenêutica. Aí vem as regras legais, corretamente compreende as regras, né, os mandamentos compreendidos corretamente, podem ajudar nas tarefas e nas áreas críticas da vida cristã. Então, a gente fez aqui um exercício dos mandamentos, e nesse exercício a gente verifica o que ele é aplicado até hoje. E é aplicado em códigos humanos. E não só no Brasil, mas no mundo. Então, isso mostra que tudo isso que a gente estuda na Bíblia serve até para o nosso cotidiano, para a nossa vida cristã. E aqui depois vem ensino sobre a lei. Vamos ver aqui Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 18. Fala aqui, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Aí no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 17, diz: é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Então, aqui mostra, tanto em Mateus quanto em Lucas, que Deus ele veio cumprir a lei. Ele não veio eliminar a lei, ele veio cumpri-la. Isso ele diz nos dois evangelhos sinópticos. Aí vem aqui falando sobre o Antigo Testamento não ser o nosso testamento. Como que a gente aplica a lei do Antigo Testamento para hoje em dia na Nova Aliança? Jesus deu uma nova lei que não abolia a velha, mas sim a cumpria, como está lá dizendo naqueles versículos de Mateus e Lucas. A nova lei ou aliança podia dar àqueles que aguardavam uma justiça que ultrapassava a dos escribas e fariseus. Por que ultrapassava dos escribas e fariseus? Porque eles observavam rigorosamente a antiga aliança. Então, eles eram irredutíveis. O que eles tinham interpretado da lei do Antigo Testamento, não tinha quem mudasse, quem alterasse a cabeça dos fariseus e saduceus. E tem gente até hoje assim, que ela está ficcionada e ela não muda. Ela é radical ali no pensamento dela e tem um pensamento cauterizado.
Ela não muda o pensamento dela. Só o Espírito Santo, né? A iluminação do Espírito Santo. Aí depois aqui fala que Jesus cumpriu a totalidade do Antigo Testamento e deu uma nova lei, a do amor. Mas não é do amor que muitos estão falando aí, não, gente. Olha, Deus é amor, você pode vir e ficar do jeito que você está. Não é. A do amor, você vem do jeito que você está e Deus vai te mudando, vai te moldando, te transformando. Não é do amor que estão dizendo aí que você tem que ficar do jeito que você está, não. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E ele cumpre a palavra dele. Então, tem falando lá em Apocalipse, quais não entrarão no reino de Deus. E se tem lá, Deus não muda a palavra dele. Nem uma letra, nem uma vírgula ele muda. Então, ele aceita a pessoa pelo amor do jeito que ela está. Mas depois a pessoa tem que mudar. E como faz isso? Lendo a palavra, pedindo iluminação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha te dar a interpretação correta e você venha obedecer à lei de Deus. Aí vamos ler aqui em Romanos, que diz exatamente isso, Romanos 6, versículos 14 e 15. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar no pecado? Quer dizer que agora, porque a gente é pela fé, pela graça do Senhor Jesus, que nós somos salvos, e nunca foi pela lei, viu, gente? Nunca foi pela lei. Mas aqui o Paulo está reafirmando em Romanos. Então, aqui, se é pela graça que nós somos salvos, agora a gente tem que continuar pecando. A gente pode continuar pecando, porque a gente está salvo pela graça. Salvo uma vez, salvo para sempre. Agora vamos continuar pecando. Não é assim. É pelo contrário. Aqueles que são salvos em Cristo, ele tem um Espírito Santo que ele não peca. Ele não vai para aquele rumo de pecar. Ele fica constrangido, o Espírito Santo dá constrangimento. E a pessoa não consegue. E mesmo que ela cometa uma falha, um erro, ela pede perdão ao Espírito Santo. Porque ela pensa, e ela se arrepende e se volta para Deus. Porque é isso que Deus fala que a gente deve fazer, né? Aí aqui, algumas estipulações da antiga aliança claramente não foram renovados na nova aliança. E quais são? As leis civis, porque as leis civis são leis próprias de Israel. São as leis próprias dele, como nós temos as nossas, e tem outros países que cada um tem a sua. Então, as leis civis não vão para o Novo Testamento, assim como as leis rituais. Aí a gente vai ver no próximo slide sobre a lei do Antigo Testamento e outros códigos legais. O que acontece? Israel, quando Deus deu o mandamento, deu a lei mosaica para o povo de Israel, que está lá no Pentateuco, o que acontece? Tinham outras leis em outras nações. E essas leis eram bem severas, principalmente com mulheres. Assim é o exemplo, né? Então, eles tinham mulheres como objeto. E aqui mostra que a lei de Deus, ela é um progresso, ela é eticamente falando diferente das leis que tinham em nações que tinham em volta de Israel. Porque as leis que tinham em outras nações eram bem diferentes, eram eticamente reprovável por Deus, essa lei dos outros países, das outras nações, né? Aí a gente vai ver aqui sobre leis rituais que a gente viu anteriormente, por que essas leis rituais não seguem para o Novo Testamento. Aí a gente vai ver o sistema sacrificial. Aí fala aqui, o sacrifício, que é uma cerimônia de matar, cozer e comer, dos animais, fazia parte central do modo do Velho Testamento de adorar a Deus. Sem o derramamento de sangue, nenhum perdão dos pecados era possível. Como isso acontecia? Porque no Antigo Testamento, com a queda de Adão, começaram os sacrifícios por meio de sangue para manter a aliança, que a gente falou lá no início, que a aliança era mantida entre o povo de Israel e Deus,
mediante ali a obediência e a proteção, mas quando essa lei ritual veio para que o povo pudesse ser perdoado dos pecados. Então, o povo de Israel ia uma vez ao ano ao templo levar um animal para sacrifício, para perdão de pecados. E isso encobria o pecado deles. Então, isso era uma forma de Deus perdoar o pecado, porque Deus é santo, Ele é puro. Então, não poderia receber um ímpio, um imundo, na presença dele, se não fosse por meio do sangue. Então, esse ritual, esse sacrifício que era feito no Antigo Testamento, ele era um tipo, ele era simplesmente uma sombra do que foi feita na Nova Aliança, que foi o sacrifício em definitivo, que está aqui, porque fala aqui em Hebreus 9:22, que fala, de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Só havia perdão por derramamento de sangue. Só que veio um que derramou o sangue uma única vez e nos redimiu do pecado. Então, a gente não precisa mais fazer esse sacrifício, esse ritual. Que foi Jesus, que na morte dele, na cruz, fornece o cumprimento da exigência da lei e é a base da aceitação por Deus. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e o sangue de Jesus que Ele derramou na cruz está em nós. E Deus vê o sangue de Cristo em nós. E Jesus que nos justifica. Não é lei, não é nossas boas atitudes. Não, é o sacrifício de Cristo. E pela graça dEle, pela fé em Jesus Cristo, nós somos salvos. Não é por nada além disso. Mas nós temos que andar buscando a santidade. Não é ficando pecando, não, gente. Aí, agora a gente vai ver uma parte interessante, porque eu tinha dúvida em umas coisas. Vai ser a lei dos alimentos. Aí você pensa assim, por que tinha aquelas leis dos alimentos ali na Bíblia? Coisa esquisita, né? Porque o povo não podia comer uma carne de porco, uma coisa assim. Por quê? Tinha o motivo. Não era assim porque Deus falou, olha, você não vai comer a carne. Não, Deus não é assim autoritário. Ele tinha motivos para não comerem a carne. E está disposto aqui nas leis do alimento. Por qual motivo? Porque tinha probabilidade de transmitir doenças no clima árido do deserto do Sinai e da terra de Canaã. Então, por isso, era um dos motivos de Deus fazer aquela acepção de alimentos. A segunda hipótese é que eram antieconômicos para produzir no contexto agrário específico do deserto do Sinai e na terra de Canaã. E a terceira hipótese é porque eram alimentos favorecidos para os sacrifícios religiosos por grupos cujas práticas os israelitas não deviam imitar. Então, tinham esses três motivos por que Deus proibia certos tipos de carne, de alimentos, de não serem consumidos. Não era assim por acaso. Tinha os motivos. Tanto que a carne lá que eles mais consumiam eram de ovelhas. Por qual motivo? Assim, cientificamente comprovando, dizem que as carnes de ovelhas, elas são antialérgicas. Então, tem um motivo deles comerem mais esse tipo de carne. Então, esses que Deus eliminou para que eles não comessem, que Deus orientava para que eles não comessem, devido a essas situações. Aí tinha as proibições incomuns. As proibições incomuns, está lá, vamos ler aqui, está lá em Deuteronômio, Deuteronômio e Levítico, mas eu vou ler aqui, que tinha umas proibições incomuns, que era cozer um cabrito no leite da sua própria mãe. Tá aí, João. Exatamente. Cozer um cabrito no leite da sua própria mãe garantia magicamente a fertilidade continuada do rebanho. E que misturar raças de animais, sementes ou tecidos os acasalaria de modo que produziam rebentos, ou seja, abundância agrícola no futuro. Então, isso aqui era como se fosse uma simpatia. Era uma magia. Eles falavam assim, olha,
A gente misturando aqui, colocando a carne do bezerro no leite da mãe, ou misturando aqui duas sementes, ou então 2 tipos de roupa, aqui a gente vai ter uma produtividade agrícola melhor. Eles tinham essa teoria, essa prática, esse ritual nessas outras nações. E Deus não queria que eles se contaminassem com esse tipo de ritual de outras nações. Porque isso não levava eles a fazer o que era a prática de Deus, mas a prática de idolatria, de adorar outros deuses, porque isso aqui é adorar outros deuses. Porque eles achavam que o Deus da agricultura ia ajudar eles. Então, aqui mostra essa informação em Deuteronômio 14, 21, que fala, não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. E no Levítico 19, 19, diz, não cruzem 2 animais de espécies diferentes. Não plantem em seu campo 2 espécies de sementes. Nem usem roupas de tecidos com 2 tipos de pano. Assim, até não cozinhar o cabrito no leite da mãe, animais de 2 espécies diferentes, 2 sementes diferentes, até que é de fácil entendimento, né? Mas eu não entendia por que tinha 2 tecidos diferentes, não podia estar na roupa. Aí eu falava, gente, coisa estranha. Aí era por conta desse ritual que tinha em outras nações. Porque eles achavam que fazendo esse tipo de comportamento, eles iam ter uma agricultura melhor. Passa para o próximo, que a gente vai ver qual é a parte da velha aliança que é renovada na nova aliança. Então, aqui mostra que a totalidade da lei do Antigo Testamento ainda é a palavra de Deus, mesmo que não continue sendo o mandamento de Deus para hoje, como para Israel. Então, o que acontece? A lei dos 10 mandamentos, a primeira parte que eu falei, que são os 4 primeiros, que é a lei entre Deus e o homem, ele foi colocado por Jesus da seguinte forma: amai a Deus sobre todas as coisas. E os 10 últimos, que são que correspondem o relacionamento entre Deus, entre os homens, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então, são os mandamentos que Jesus colocou. Mas amai ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus achou pouco. Falou, não, está pouco. Você deve amar o teu inimigo e também orar pelo que te persegue. Então, é isso que você tem que fazer. Então, está lá no Novo Testamento, de forma, um aspecto diferente, mais aprimorado desse mandamento. Aí tem aqui, somente aquilo que é explicitamente renovado da lei do Antigo Testamento pode ser considerado parte da lei de Cristo no Novo Testamento. Então, como eu expliquei aqui, essa questão dos mandamentos. Deste modo, se diz que aspectos mais do que simplesmente as próprias leis, que são os aspectos como, no caso desse exemplo do amar ao próximo como a ti mesmo, são renovados na velha aliança para a nova. Então, Jesus aprimorou esse amar ao próximo como a ti mesmo. E do adultério, que eu falei anteriormente, que ele falou que apenas olhar você pode cometer adultério, da forma que você olha. Aí tem aqui um exemplo também de leis que foram mantidas do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A gente vai ver a lei aí de assistência social, que são bênçãos que tanto para quem presta assistência social, quanto para quem recebe essa assistência social. E essa assistência social, eu não vou ler, mas está lá em Deuteronômio 14, 29, Isaías, capítulo 1, versículo 17, e Tiago, capítulo 1, versículo 27. Está tanto na lei, em Deuteronômio, que é o Pentateuco, tanto no profeta Isaías, como no Novo Testamento em Tiago. E o que diz esses 3 versículos? Sobre a assistência às viúvas e aos órfãos. Então, continua valendo a assistência às viúvas e aos órfãos. Então, aqui mostra como uma lei do Antigo Testamento ainda vigora no Novo Testamento, que é essa de assistência às viúvas e aos órfãos, que está tanto nas leis, como nos profetas, como no Novo Testamento, em Tiago. Agora a gente vai para a parte mais interessante. Os profetas.
Os profetas, no Antigo Testamento, e a gente tem umas dúvidas aí que vou tentar esclarecer agora. Aí o que significa? A palavra hebraica para profeta provém do verbo semítico chamar. Então, o profeta ele tinha um chamado. Não é, hoje em dia está tão comum profeta. Profeta tem em todo lugar, você abre o YouTube, é profeta. Por exemplo, quando você faz o curso superior, você tem a pesquisa científica e você faz um estudo de campo. Aí eu peguei e falei, vou fazer um estudo de campo de profetas. Aí eu peguei, tem gente aqui que sabe. Aí eu fui atrás de uns profetas aí. Aí eu falei, gente, é tanto profeta. Aí você fica ouvindo profeta aqui, profeta ali, profeta ali. E eu fui presencialmente em uns e virtualmente em outros, mas é muito profeta. Aí qual a estratégia deles? É quanto menos ele fala, mais eles acertam. Aí ele chega aqui, olha, tem alguém aqui com CPF, tal. Olha, tem alguém aqui que mora na casa X, alguém aqui que quer casar. Tem alguém aqui, olha, gente, que está querendo uma casa. Tem alguém aqui que está querendo uma casa? Tem gente aqui que quer comprar um carro. Então, eles chegam dessa forma. E quanto menos eles falam, mais eles acertam. Aí eles chegam, depois que acontece um fato parecido com o que eles falaram, ele falou, acertei aí, ó, cumpriu a promessa. Cumpriu o que eu falei como profecia. Aí eu achei interessante isso, que eles falam menos, aí eles colocam ali, eu falei, mas ele não falou assim desse jeito. Aí eles convencem muitos de que eles falaram aquilo. É um poder de convencimento, acho que é uma técnica que eles usam. Aí aqui fala que muitos livros da Bíblia enquadram-se nesse título, então, do Antigo Testamento, né? Aí aqui os profetas maiores, está tudo escrito ali, esses slides vão ser disponibilizados no grupo depois. Aí vocês podem ler e acompanhar com a aula depois. Aí são 4 profetas maiores e 12 menores. Está tudo lá no Antigo Testamento. Os 12 últimos livros são os 12 profetas menores. Aí do que eles tratam, assim, basicamente? Amós e Oséias, eles proclamaram a destruição iminente de Israel. Já os profetas Isaías, Jeremias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, eles proclamaram a destruição de Judá. E os profetas Ezequiel, Daniel, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles proclamaram a restituição do povo de Israel. Então, basicamente, eles falam sobre isso. E os livros de profetas, geralmente, eles falam algumas coisas e depois, assim, bem severas, mas depois eles vêm com algo assim mais de esperança para o povo. Então, eles são bem assim, eles vão diversificando ali nos capítulos dos livros. Aí aqui vamos falar aqui sobre profetas como porta-vozes. Aí, como que é feita a profecia? Passivamente, o profeta, cheio do Espírito, recebe a mensagem de Deus. Então, aqueles que são escolhidos profetas, são chamados para serem profetas, eles recebem a mensagem de Deus por meio do Espírito. Depois, passivamente. Ativamente, o profeta interpreta ou proclama a mensagem de Deus aos outros. Então, ele interpreta aquela mensagem e passa para as pessoas, ou para o povo, ou para a nação, que são os destinatários daquela mensagem. Então, eles recebem e passam a mensagem. É assim que funciona a função dos profetas. Aí tem aqui, compreensão dos profetas. Olha aqui, agora que fica algo assim que muita gente acha que profeta, eles falam só do futuro. Eles falam do futuro. Só que eles falam do futuro deles. O futuro deles é o nosso passado. Aí aqui fala que ele fala, para entender os profetas, a gente tem que olhar para trás e verificar nos tempos deles, o futuro deles, que se aplicou àquela profecia.
que era futuro para eles, mas para a gente é passado. Então, tem muitas profecias que já foram cumpridas. Então, a gente tem que pegar essa profecia e verificar na história essa profecia cumprida. Aí, depois, vem o significado da profecia. O significado da profecia é o seguinte: profecias são declarações divinas, autoritativas, e para que serve a profecia? Para edificar, para instruir, para consolar, encorajar o povo de Deus, e também para exortar, admoestar e repreender contra o formalismo, a decadência moral, a negligência espiritual e a desobediência e rebeldia. Então, serve para isso a profecia. Agora, aqui tem falando que a profecia serve para assustar a pessoa, para trazer pavor, para mostrar o caos do que vai acontecer no mundo. Não, está falando aqui que profecia serve para essas funções aqui. Não tem falando que vai trazer desespero para as pessoas, não. E eu estou vendo muitos profetas fazendo isso. Prepara a sua mochila, que agora o Apocalipse chegou. Vamos agora, todos agora, está acontecendo. Eu tenho um curso aqui. Eu estou vendendo um curso que você vai estar preparado para chegar o dia do arrebatamento. Porque o arrebatamento está chegando, você tem que estar preparado. Prepara isso, o seu rádio, sua mochila. Você tem que estar preparado. Qualquer coisa, a gente está aqui. Gente, aí o pessoal fica desesperado. Aí quando o pessoal passa mal do coração, tem um infarto, ninguém sabe o que é. Quem fica assistindo isso. Tem uns profetas que eu vejo o pessoal comentando: profeta, eu não estou assistindo mais o senhor, não, porque eu não estou dando conta. O senhor só fala de caos, de coisa ruim. Eu não estou dando conta. Aí depois passa para o outro. Os profetas são abundantes tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aí aqui tem uma estatística tanto das profecias do Antigo quanto do Novo Testamento. O pastor está ali 0. Eu continuo, pastor? Ali deu 0 ali. Ó. Aí aqui, então já que eu tenho tempo, eu vou falar ali, olha. Exato, eu vou fazer igual o pastor Ramalho. Exato. Aí aqui, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tem aqui os versículos da Bíblia que correspondem. Então aqui, na Bíblia, no total, são 124 profecias, ou seja, cerca de 27% da Bíblia trata de profecia. Aí no Antigo Testamento tem 8.352 profecias. Já no Novo Testamento tem 6.641 profecias. E que são versículos tanto tratando do futuro do profeta, quanto do futuro mais para frente que ainda vai acontecer. Aí é um total de 210 versículos no Novo Testamento, 23.210 versículos, ou seja, no Novo Testamento, 28,6% é de profecias. No Antigo Testamento, 27%. Aí aqui, olha, fala que 1.171 são do total das 7.910, ou seja, 21,6% trata de diferentes tópicos proféticos no Antigo Testamento. São 737 tópicos diferentes de profecias. Além de terem todas essas profecias, tem tópicos diferentes de profecias. E porcentagem de profecias acerca do futuro tem principalmente no Antigo Testamento em Ezequiel, Jeremias e Isaías, sendo que Ezequiel tem 65%, Jeremias 60% e Isaías 59%. Já nos livros do Novo Testamento, Mateus tem 26%, Lucas 23% e Apocalipse 63%. Aí aqui a gente viu aqui a estatística, depois eu vou mandar os slides, vocês vão
analisar direito. Aí aqui vamos falar sobre a natureza da mensagem profética. Aí a gente vai ver que os livros proféticos estão entre as partes mais difíceis de interpretar da Bíblia. Não é fácil interpretar profecia, principalmente porque a gente não consegue ler muitas com entendimento. Porque algumas a gente lê literalmente, mas outras a gente tem muitos símbolos, como no livro de Daniel. Ele tem profecias que têm muitos símbolos. Então, a gente não consegue interpretar sem fazer toda essa parte que eu expliquei no início, de exegese, de hermenêutica, buscando ferramentas para poder entender da forma correta. Aí vem aqui falando sobre coletâneas de oráculos falados, de profecias, né? Oráculos são profecias. Nem sempre apresentadas na sua sequência cronológica original. Então, os livros proféticos nem sempre são... Você vai ler assim na sequência e vai entender, porque ele é fora da sequência. Como, por exemplo, no livro de Oséias. Ele é totalmente fora da sequência. Então, você tem que buscar ajuda para poder colocá-lo na sequência, para poder entender da forma mais correta. Depois, vem falando que a mensagem do profeta, que é o mais importante, porque tem muitas profecias que a própria pessoa está falando. Inclusive, no Antigo Testamento, tinham muitos profetas que chegavam e falavam o que era da cabeça deles. Eram falsos profetas. E isso existe até hoje, falsos profetas. Então, o que o profeta é? Ele é um mensageiro das profecias que não são deles, mas de Deus. E aqui, o que é profecia? É a palavra de Deus, que é uma tradução de um pensamento, de um plano ou de um projeto de Deus para o homem. Então, ele transmite aquilo que Deus quer passar para o homem. Ele não transmite o que ele pensa, o que ele acha. Ele transmite aquilo que Deus quer transmitir para a pessoa, ou para uma nação, ou para uma autoridade. Aí depois aqui vem falando que aí eles chamam a classificação, né? Que eles eram como embaixadores da corte celestial. Eles transmitiam ao povo a vontade soberana de Deus. Então, eles eram embaixadores de Deus. E o que um embaixador faz? Tem um embaixador do Brasil que vai para outro país. Então, ele está representando aquele país. Então, um embaixador do Brasil que vai para os Estados Unidos, ele está lá como embaixador representando o Brasil. Então, ele responde lá pelas leis brasileiras, pelo que aqui no Brasil é colocado. Ele não vai lá em nome próprio, ele vai lá em nome do país, do Brasil. E os profetas do mesmo jeito. Eles falam em nome de Deus, eles são embaixadores de Deus. Então, eles vão divulgar o que Deus quer falar. Então, o que eles pensam ou acham. Aí pode passar para lá, porque vem a função da profecia. O que é a função da profecia? São os profetas fazendo cumprir a aliança em Israel. Então, o que acontece? Geralmente, você pensa que profecia é assim, algo inédito. Não é. Os profetas, eles são mensageiros para fazer cumprir a lei mosaica, para fazer cumprir a aliança que Deus tinha com Israel. Se vocês forem ler todos os profetas do Antigo Testamento, vai ser verificada essa informação, que eles estão lá falando para o povo de Israel, para que eles cumpram o que está lá descrito na lei mosaica. Porque eles estão desobedecendo, eles estão sendo infiéis, desleais e descumprindo a lei. Principalmente, eles desobedeciam o quê? Eles desobedeciam o monoteísmo, porque eles começavam a adorar outros deuses, cometerem idolatria. E nessa questão de cometer idolatria, eles sofreram consequências, penalidades de descumprirem a lei, aquilo que era determinado na aliança entre Deus e o povo de Israel. Aí aqui a gente vai ver que os profetas eram mediadores para fazer cumprir essa aliança. A aliança que Deus já tinha feito com Noé, com Abraão,
lá com todos os outros patriarcas, como também Moisés, Davi, e na nova aliança com Jesus. Então, eles vieram para fazer cumprir isso, eles vieram falar, lembrar para o povo que eles estavam se distanciando da lei de Deus, da aliança com Deus. E eles traziam a memória para que o povo se voltasse para Deus e começasse a obedecer novamente ao Senhor conforme a aliança, conforme a lei de Deus. Aí aqui, eles tinham uma pontuação. Eles começavam a falar de uma forma ou terminavam dessa forma. Então, eles tinham uma pontuação que eles falavam assim. Assim diz o Senhor. Senhor, ouve a palavra do Senhor. Então, todos os profetas, eles começavam ou terminavam dessa forma. Eles falavam a profecia e falavam, assim diz o Senhor. Ou então, eles falavam, ouve a palavra do Senhor. E falava depois o que o Senhor queria dizer para o povo. Que era que eles se consertassem com Deus para que não sofressem as consequências e as penalidades da desobediência. E como eles recebiam essas profecias? Geralmente era por sonhos ou por visões. E sonhos, geralmente, esse profeta, eles vinham de forma inconsciente, que eles estavam dormindo. Já as visões eram de forma consciente. Eles viam, assim, as visões eram vistas. Se você for ver em Daniel, por exemplo, ele via ali, eles tinham a visão e ele via acordado, consciente. Já o sonho, eles sonhavam dormindo, inconsciente. Mas eles sabiam que a mensagem, tanto no sonho quanto na visão, eram de Deus. Que eram Deus orientando para que eles, como mensageiros, levassem a informação do que ele estava procurando fazer com o povo. Caso eles não obedecessem, eles tinham uma consequência, ou caso eles voltassem a obedecer, tinha outra consequência. Aí depois falam aqui, não eram, como eu tinha dito, eles não inovavam, eles não falavam nada novo. Então, eles não eram reformadores sociais radicais, nem pensadores religiosos inovadores. A mensagem do profeta não era original. Ele não chegava com nenhuma novidade. Ele chegava simplesmente falando o que já estava na aliança do Antigo Testamento, na lei mosaica. Isso você pode verificar em todos os textos dos profetas. Eles vinham falando o que Deus estava determinando para eles, de acordo com a orientação que ele já tinha estipulado nas leis, na antiga aliança, e depois refeita na nova aliança. Aí aqui, eles não foram inspirados para ensinar quaisquer lições ou anunciar quaisquer doutrinas que já não estivessem contidas na aliança do Pentateuco. Então, tudo o que eles falavam, se fossem procurar lá no Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros, estavam lá. Eles não tinham nenhuma novidade, não era algo assim que ele lia, que o profeta falava, e ele ia procurar falar, isso aqui não está aqui, não. Não está aqui, esse profeta aí. Tanto que a gente hoje em dia, para ouvir um profeta, a gente tem que conferir com a palavra. Aquilo que não está na palavra, ele já está cometendo um erro. Porque a gente tem que ver a profecia de acordo com a palavra. Se está em discordância com a palavra, já está errado. Aí um profeta chega assim e fala, olha, você... Aí fala assim, aquela sua mulher que não é da igreja, você pode largar dela, porque ela não pode ficar com você, porque você está na igreja e ela não. Isso não é bíblico. Fala que você tem que ficar com ela ou com ele. Isso que está na Bíblia. Aí você chegar e falar uma profecia dessa, tem gente que se cumpre, que segue a profecia. Isso é porque a pessoa não lê a Bíblia, no mínimo. Aí depois aqui, a gente vai ver aqui esse exemplo em Oséias, capítulo 4, versículo 2. Vocês fazem votos e não os cumpram. Matam, roubam e cometem adultério. Há violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Então, aqui o profeta Oséias, ele está falando dos mandamentos. Aqui o primeiro que ele fala é perjurar, que é o 3º mandamento, que é não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão.
Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11. Depois ele fala aqui de outro mandamento, mentir, que é o 9º mandamento. Não darás falsos testemunho. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 20. Depois ele fala sobre matar, que é o 6º mandamento. Não matarás. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17. Furtar, o 8º mandamento, não furtarás. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 15, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 19. E, por último, que ele fala aqui é adulterar, que é o 7º mandamento, não adulterarás. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 14, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18. Então, está tudo nos mandamentos, em Deuteronômio e em Êxodo. Aqui que o profeta Oséias fala, está tudo já estipulado nos mandamentos. Ele não falou nenhuma novidade aqui. Ele simplesmente falou que o povo estava fazendo, que era contra os mandamentos do Senhor. E que eles iam sofrer as consequências da lei, de continuar descumprindo ou fazendo aquilo que Deus não tinha determinado que eles fizessem. Isso também, para dizer, está lá no Antigo Testamento, em Oséias. Está em Lucas também, capítulo 18, versículo 20, quando Jesus fala para aquele jovem rico, você pratica ali os mandamentos, aí o jovem rico fala que pratica, e Jesus fala também 5 mandamentos. E esses 5 mandamentos que tanto o profeta Oséias como Jesus falam, ele fala de uma forma que se ele ficasse falando assim igual... olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Eles não entendessem da forma correta. Ou de uma forma melhor do que foram explicadas aqui pelo profeta Oséias e por Jesus. Porque da forma que eles passaram foi mais didático, tanto para o jovem rico como para o povo aqui de Israel, com o profeta Oséias. Aí aqui vem falando sobre bênçãos e maldições. Essas bênçãos e maldições estão descritas especificamente, tem todo o Antigo Testamento, mas principalmente no livro de Levítico 26 e em Deuteronômio, capítulo 4, e dos capítulos de 28 a 32. Então, em todos esses 2 livros, nesses capítulos, tem falando sobre bênçãos e maldições. Vem estipulando primeiro as bênçãos, que se for ler assim, são poucas. Aí vem as maldições, que é um monte. Bem maior as maldições que as bênçãos. Quando você for ler lá, por exemplo, Deuteronômio 28, é dessa forma. Aí fala que a lei objetivava permanecer válida durante toda a história remanescente da nação, até que fosse ultrapassada pela nova aliança. Aqui ultrapassada não é assim como deixada para trás, não. É ultrapassada no caso de renovada, até que fosse renovada, como foi explicado anteriormente, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, como foi renovada por Jesus. Ele cumpriu toda a lei. Ele não veio abolir a lei, ele veio praticá-la. Aí depois aqui fala sobre, quando a gente viu anteriormente, sobre condição da prática ali, quando a gente viu sobre leis condicionais, que a gente viu que a lei condicional era ali a lei mosaica, que era bilateral. A lei mosaica que era bilateral, que tanto o povo, para ser fiel, leal a Deus, tinha que cumprir essas leis, que eram regras estipuladas por Deus, para manter a aliança, e Deus protegia o povo de Israel. Esses eram os termos da aliança. E aqui a gente vai ver que essa profecia condicional, que é como se fosse a lei condicional, são textos que enumeram as consequências específicas que resultam da obediência ou desobediência à palavra de Deus. Então, aqui, se o povo obedecesse, eles sofriam as consequências das bênçãos. Se eles descumprissem a lei, eles sofriam as consequências das maldições. Aí a gente vai ver aqui um exemplo. Depois que eu falar aqui da característica mais marcante dessas profecias,
é que cada uma tem... Quem lê os profetas vai ver assim, olha, se você fizer dessa forma, você vai sofrer essa consequência. Ou então, ele falava assim, a menos que você comece a cumprir a palavra, você vai sofrer as consequências das maldições. Então, tinha um se, ou então a menos que, nessas profecias que eram condicionais. E ele aparecia em forma explícita, mas frequentemente era implícita. E uma forma explícita, que tem aqui como exemplo, está lá em Jeremias, capítulo 18, versículos de 7 a 10, que identifica explicitamente o aspecto condicional que muitas vezes apenas implícito era ao colocá-lo de forma de um princípio geral. Então, aqui fala de um princípio geral para as nações. Aqui em Jeremias, capítulo 18, versículos de 7 a 10. Aí fala que no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou reino para edificar e plantar, se ela fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Então, quer dizer, se Deus mandasse uma profecia de bênção para uma nação e ela começasse a se desviar da vontade de Deus, ele ia voltar atrás. Não quer arrepender, Deus não se arrepende, não. Ele só faz com que as pessoas sofram as consequências daquilo que ela faz ou deixa de fazer, por ação ou omissão. Então, ele pegaria e faria com que aquelas consequências de maldições se cumprissem naquela nação. Já ao contrário, se ele chegasse numa nação, como, por exemplo, na nação de Nínive, com Jonas, ele chegou lá e falou para o pessoal da cidade que se ele se arrependesse, Deus não ia fazer o que estava determinado que fosse feito com aquela cidade. E eles se arrependeram e Deus não destruiu a cidade. Então, assim era feito. E aqui está na palavra, o que está ali naqueles capítulos de Deuteronômio e Levítico, tanto as bênçãos quanto as maldições, de cumprir ou descumprir o que já está na lei mosaica. Aí agora vamos para a profecia incondicional. A profecia incondicional é aquela que Deus cumpre unilateralmente, independente do povo, da pessoa, da nação, cumprir ou não o que foi determinado para ela. Como no caso de Davi. Deus prometeu a Davi que o reino dele teria sucessores. E por mais que Israel desobedecesse, descumprisse determinadas leis, o que aconteceu? Mesmo assim, Deus colocou sucessores no reino de Davi. Mesmo o povo lá de Israel e de Judá sendo exilado, quando eles voltaram, o reino de Davi estava garantido. A descendência de Davi que chegou até a Jesus. Aí aqui, olha, não dependem de forma alguma da obediência ou comprometimento humanos para que ocorra seu cumprimento. Os profetas podem servir constantemente como lembranças de que Deus está resoluto no sentido de fazer cumprir a sua aliança. Então, aquilo que Deus determina como aliança, como ele determinou com Davi, ele vai cumprir. Como é o caso aqui, está lá em Efésios 2, de 8 a 10. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, aqui, Deus ele cumpre a promessa dele, de que a descendência de Davi, aqueles que aceitassem o Senhor Jesus, que é da descendência de Davi, como Senhor e Salvador, pela graça seria salvo.
Às vezes a gente peca, a gente erra, mas a gente se arrepende e pede perdão a Deus. E que se conserta diante de Deus. Então, a promessa de Deus, aqui na incondicional, ele vai cumprir independente daquele povo estar obedecendo ou não, porque ele prometeu a Davi. Mas as consequências da desobediência ele sofre. Não quer dizer porque Deus está cumprindo a parte dele, sendo fiel, o que prometeu na aliança com Davi, se o povo descumprisse a lei mosaica, não ia sofrer consequência. Ia sofrer a consequência, seja da bênção ou da maldição. Aí aqui a gente vai ver as bênçãos coletivas. As bênçãos coletivas aqui, como eu falei, tem menos bênçãos do que maldições, né? As bênçãos coletivas são 5, tá? Aqui, ó, vida, saúde, prosperidade, abundância agrícola, respeito e segurança. Aí aqui um exemplo está lá em Amós, capítulo 9, versículo 14. Trarei meu povo exilado. Coloca ali para mim, por favor. Está ali já? Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes. E eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. Está em Amós capítulo 9, versículo 14. Aqui são bênçãos. Qual dessas bênçãos corresponde a esse versículo? Podem falar. É vida, saúde, prosperidade, abundância agrícola, respeito ou segurança? O que vocês acham? Quem acha que é saúde? Levanta a mão. Quem acha que é vida? Ninguém levanta a mão. Prosperidade. Tem ali 2 levantaram. Abundância agrícola. Mas, gente, tem gente que acha que é nada, né? Respeito. Segurança. Quem não acha nada? Aqui, ó, abundância agrícola. Está aqui as colheitas, beberão de seu vinho. Então, corresponde especificamente assim, no bojo, assim, no âmago aqui do versículo, é abundância agrícola. Podem significar outras coisas, porque com a abundância agrícola eles vão ter saúde, vida, prosperidade, mas especificamente é isso. Agora vamos para uma parte que todo mundo vai gostar. As maldições são 10. As bênçãos são 6, as maldições são 10. Morte, doença, seca, carestia, perigo, destruição, derrota, deportação, destruição e vergonha. Eu vou pegar um texto que todo mundo aqui vai levantar a mão, porque vai saber do que se trata. Olha, gente, vocês vão ter que levantar, porque é muito fácil. Esse daqui está lá em Joel 1, capítulo 1, versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. O que significa, gente? É doença, é morte, é carestia, é perigo, é destruição, é derrota, é deportação. Quem acha que é morte? Quem acha que é doença? Quem acha que é seca? Ninguém levanta a mão para nada. Quem é carestia? Carestia, alguns levantaram. Seca. Carestia, seca já foi, né? Perigo. Destruição. O pastor ordenou não vale, porque ele já sabe. Deportação. Destituição. Vergonha. Agora todo mundo vai levantar a mão. Significa que é derrota financeira. Quem acha que é derrota financeira, levanta a mão. Gente, ninguém acha. Isso aqui, ó, o que aqui está falando de derrota financeira, está claro. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. Quer dizer, se aquilo dali que na finança o migrador não comeu, o cortador não comeu, chegou o migrador e comeu. Aí chegou depois do migrador o devorador. Isso aqui é financeiro. Não é não? Quem acha que é? Quem acha que não é? E tem gente que não acha nada, realmente. Agora, o que acontece? Inclusive,
de forma cristocidente, eu que ministrei Joel 1 lá no devocional. Quem quiser procura, está lá de forma mais expositiva, mas isso aqui não quer dizer nada de questão financeira. Isso aqui significa o seguinte, eu vou falar de forma objetiva o que diz em Joel 1. Em Joel 1, o que acontecia? O que geralmente acontecia? O povo de Israel, do mais alto ao mais baixo, as autoridades e o povo de Israel, o que eles estavam fazendo? Acho que era especificamente aqui o povo de Judá. Eles estavam descumprindo as leis de Deus. Eles estavam na idolatria. Eles estavam socialmente oprimindo o povo. Aí o que Deus falou para que Joel falasse para eles? Olha, se vocês continuarem dessa forma, eu vou mandar o gafanhoto, igual eu mandei lá. Não falou isso aqui não, mas eu estou... Aí eles lembraram, obviamente, da época do Egito, que teve os gafanhotos. Aí ele falava, olha, se vocês continuarem fazendo isso, eu vou mandar esses gafanhotos. Inclusive, em outras versões, tem de outra forma esse versículo, falando do pulgão e tal. Então, aqui alguns estudiosos interpretam que esses gafanhotos são evolução de um gafanhoto específico ou são vários tipos de gafanhoto. Então, um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro. Só que aqui, para comprovar que Deus estava cumprindo a palavra dele, abram em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 38. Abriram? Capítulo 28, versículo 38 de Deuteronômio. O que diz aqui o capítulo 28, versículo 38 de Deuteronômio? Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Então, aqui Deus estava falando para o povo lá de Judá, por meio de Joel, que ele ia cumprir a palavra dele. Se eles continuassem na idolatria, na desobediência, fazendo o que não deve, ia cumprir a palavra, por meio do gafanhoto. E era gafanhoto mesmo. Não era ilustração ou nada diferente, era o próprio gafanhoto mesmo, que iam chegar nas plantações, os gafanhotos, e destruir toda a colheita de Israel. O que ia também, como consequência, afetar, além da agricultura, iria afetar, porque ia trazer fome, ia trazer também o culto, ia deixar de ser feito, porque até os sacerdotes estavam pecando. Os sacerdotes, os profetas, os reis, todo mundo estava pecando lá, na cidade, e que Joel foi falar, para ajudar. Se vocês continuarem errando, o que vai acontecer? Eu vou mandar os gafanhotos para destruir a agricultura de vocês, e vocês vão sofrer as consequências. Não só aqui da agricultura, mas também de fome. Vocês não vão prestar mais culto, porque vocês estão na idolatria mesmo, não precisam nem prestar culto. E aqui, aí ele segue falando isso. Falando para o povo de Judá que eles tinham que cumprir a lei mosaica da aliança feita com Deus. Aí a gente tem que identificar um padrão simples nessas profecias. O primeiro fala sobre a identificação que a gente tem que ter do texto sobre se aquele texto está falando de pecado, ou do pecado de Israel, ou de amor a Deus a Israel. Porque tem essas duas profecias, esses dois tipos de profecias. Ali de Israel pecando, que eu até falei no início. Primeiro, Deus ali fala que o povo está pecando, depois vem um profeta trazendo uma mensagem de esperança, de amor ao povo de Israel, da continuação ali da aliança. E, na consequência disso, se eles estiverem pecando, vem a maldição. Caso eles estivessem seguindo o amor de Deus, eles iriam receber como consequência a bênção de acordo com a circunstância do que eles estavam fazendo ou deixando de fazer. Aí vem o contexto histórico, que a gente viu lá no início, que a gente tem que identificar o contexto histórico. E aqui nas profecias, o contexto maior histórico que é a mediação da execução da aliança.
Então, aqui o contexto maior, do contexto histórico dos profetas, era essa mediação entre Deus e o homem. Então, Deus e o homem tinham essa aliança, e o profeta vinha como mediador para que essa aliança fosse mantida. E caso o povo estivesse desobedecendo, os profetas vinham trazer essa informação. Vocês estão fazendo o que é errado. Está aqui na lei. Se vocês continuarem dessa forma, vocês vão sofrer a consequência. E seguindo, aqui o segundo ponto, que é o motivo e o objetivo da profecia, é registrar as advertências e as bênçãos, ou seja, as maldições e as bênçãos. Então, se o povo se arrependesse e voltasse, eles seriam abençoados. Caso ao contrário, se continuassem desobedecendo, eles iam sofrer as maldições. Agora que a gente vai ver os períodos que eram caracterizados, os períodos das profecias e dos profetas eram caracterizados por 3 situações. A primeira são os transtornos políticos, militares, econômicos e sociais sem precedentes. Então, ali mostrava que eles estavam em decadência na política, no meio militar, na economia ou socialmente, que eles oprimiam o povo. Aí o segundo, que era o nível que eles tinham, que mais ocorria, que era a infidelidade religiosa, a idolatria, e de desrespeito para com a aliança mosaica, ou seja, eles estavam descumprindo a lei. Não por falta de conhecimento, que eles têm conhecimento da lei, mas estavam descumprindo porque estavam fazendo da forma que eles queriam. Ou então seguindo leis de outras nações, seguindo rituais de outras nações. Eles estavam pecando, cometendo idolatria. Aí aqui, no 3, fala que a outra situação são mudanças das populações e das fronteiras nacionais. Geralmente, quando eles iam para o exílio, eles chegavam em outra nação. Na outra nação tinha outra cultura, outro tipo de comportamento. Então, eles acabavam até assumindo aquele comportamento das outras nações. Diferente de Daniel. Daniel, ele chegou na outra nação e não aceitou aquela cultura, não aceitou aquela situação. Nem o outro nome que tinham dado para ele aceitou. Então, aqui mostra que Deus estava querendo, buscando, por meio desses profetas, manter a aliança de Israel com Deus. Aí vem os contextos específicos, que é aquela parte assim que é mais inferior, que é a parte que a gente vai ver a coisa mais restrita. A gente vai pegar a data do texto, da profecia. Aí depois a gente vai conhecer quem são os destinatários, que é o auditório, e o autor da situação. E também verificar a capacidade de compreender aquele oráculo, aquela profecia. Então, a gente pega o autor, pega ali os destinatários, analisa, vê ali o contexto da profecia e verifica em que situação que foi colocada aquela situação, com aquela profecia, com a data e todo aquele contexto, e a gente até verifica, analisando isso, se essa profecia já se cumpriu ou ainda não, que é o que a gente vai ver depois, posteriormente. Aí tem as formas de pronunciamento profético. Os profetas empregavam uma variedade de formas literárias do serviço de suas mensagens divinamente inspiradas, e eram 3 as formas mais comuns. Então, tinham várias formas literárias que os profetas aplicavam para que aquela mensagem fosse recebida de uma forma mais didática, de uma forma que o povo fosse entender e fosse ali captar a mensagem como eles queriam transmitir. Então, a primeira é o processo jurídico. O processo jurídico, eu peço que vocês abram aí Isaías, capítulo 3. Esse processo jurídico, Deus é relatado como sendo. Aqui eu fui ler, quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei de uma pessoa que parece que quer ser Deus, né? Porque aqui Deus ele é retratado como sendo o demandante, o promotor público, o juiz e o oficial de justiça num processo jurídico contra Israel. Ou seja, ele é tudo. Ele é réu, ele é juiz,
o processo jurídico, mas Deus ele é perfeito. Agora, tem gente que quer ser perfeita como Deus, aí ele quer ser demandante, promotor, juiz, oficial de justiça, réu, tudo. Tem gente querendo ser assim. Aí, o que acontece? A gente vai ler aqui em Isaías, que ele é um estilo figurado para comunicar a Israel o que vai ser, que ele ia ser castigado por causa da sua desobediência e que o castigo seria severo. Então, vamos abrir em Isaías aí, que vai montar. Pastor, tem muito tempo ou pouco tempo? Pouco, né? Não, 11h13. É para acabar 11h20? É 11h20? Não, mas você quer que termine 11h20? Tá bom. Acelerar. Então, aí eu não vou ler, então, aqui Isaías 3, porque senão vou perder o tempo, porque eu ia explicar como que era feito essa distribuição aqui de Deus sendo demandante, promotor, mas eu vou colocar no slide, aí vocês vão entender quais são os versículos que Deus ele é demandante, quais são os versículos que ele é promotor, e assim sucessivamente. Mas tem lá em Isaías 3. E por acaso, caso vocês não queiram ler na Bíblia, cristocidenciamente, eu também ministrei Isaías 3 no devocional. Aí está lá explicando. Aí aqui, o próximo, tem 3, né, que eu falei, o primeiro é o processo. O segundo é o ai. O ai são oráculos que geralmente você vê ali no Apocalipse, falando ai. Aí tem os 3 ais do Apocalipse, né? Que os 3 ais ali, cada coisa é uma pior do que a outra. Aí o que quer dizer o ai? É um anúncio de aflição, a razão dessa aflição que foi anunciada e também uma predição dessa aflição. Então, ele diz qual é a aflição, o motivo e qual a consequência dessa aflição, que é o ai. Depois, o terceiro e último, que daqui dessas classificações, é a promessa. A promessa é a que vem de elementos de referência ao futuro, que é a menção de mudanças radicais e criação e é também a citação de bênçãos. Então, aqui nesse da promessa, são promessas mesmo do futuro. Pode ser o futuro do profeta ou o futuro que está hoje ainda para ser concretizado. E dentro dessa profecia tem mudanças radicais e geralmente vem com bênçãos. Aí, a forma de proclamação profética, tem várias formas de proclamação, que está aí disposta. Aí tem várias, mas aqui eu vou passar aqui que tem tem a proclamação da poesia, que já foi explicada pelo Fabiano, e tem a proclamação apocalíptica. A apocalíptica, para fazer uma intercalação entre profecia e apocalipse, eu coloquei aqui essa forma de proclamação apocalíptica. Então, a proclamação apocalíptica, ela mostra que Deus é soberano sobre o presente, o passado e o futuro. Porque tem uma frase que diz no Apocalipse que o que é, o que era e o que há de ser. Então, aqui mostra também que a literatura apocalíptica possui uma poderosa mensagem teológica que se concentra nos antigos seguidores de Deus e na sua difícil situação. Eu coloquei assim colorido para fazer uma interligação, o que significa essa situação difícil, que vai ser mostrada lá na frente o que é, que vai estar em vermelho também. Aí aqui depois fala bem assim, o autor apocalíptico não podia fazer uma previsão otimista, mas apenas ele poderia reconfortar o leitor de que Deus, no futuro, colocaria um fim na história e justificaria o seu povo. Então, o consolo era que no futuro ele ia justificar o seu povo e colocaria um fim ao sofrimento e à morte do povo dele. Aí depois aqui fala que Deus está no controle de tudo, da história. E a futura justificação de seus filhos, de seus fiéis, seguidores e do castigo do mal. Então, quais as duas vertentes? A justificação dos fiéis e a condenação, o castigo do mal. Aí tem um telescópio temporal, que no Novo Testamento é construído na atenção do que já aconteceu e do que ainda vai acontecer.
Só que tem uma terceira, que eu descobri recente, que além do já e ainda não, tem aquele que tem um narrador de jogo que ele fala bem assim, agora é a hora. Que ele pega o texto da Bíblia e fala, olha assim o que está acontecendo, é agora, está acontecendo. Agora que vai ter o arrebatamento. Não, agora que já chegou o primeiro cavaleiro branco. Agora já vai acontecer, já está acontecendo, já abriu o primeiro selo. Não, agora já estamos na terceira taça. Que agora é a hora. Ele, não é já e ainda não, que já aconteceu e ainda não vai acontecer. Para ele está acontecendo, ele vai olhando os fatos do presente e vai colocando no texto. Ele não procura fazer uma hermenêutica, uma exegese do texto. Ele vai aplicando de acordo com o que vai acontecendo no contexto mundial. Aí a profecia, ela tem uma sequência. E a sequência é exatamente o que já cumpriu e o que ainda vai cumprir. Aí os eventos são juntos em uma única previsão. Então, por exemplo, tem textos que ele tem parte que já foi cumprida e tem parte que ainda não foi cumprida. Aí a gente, nesse estudo, a gente identifica dentro da história o que já se cumpriu e o que ainda vai cumprir. E a gente tem que tomar cuidado. E qual o cuidado? De não forçar as profecias, os oráculos proféticos ou qualquer parte da Escritura a dizer aquilo que a gente gostaria que dissesse. Ou seja, deve-se escutar aquilo que Deus tem a intenção de falar, de dizer, e não aquilo que a gente acha, de acordo com o que a gente interpreta do texto. Por isso tem que fazer toda essa parte de exegese, de hermenêutica, para a gente não interpretar de forma incorreta. Aí, qual a precaução que se deve ter? Dos eventos futuros, que já foram passados, que a gente considera como futuros, mas já passaram, a interação entre o presente e o futuro, e chamar principalmente para voltar-se para Deus, lembrando-se de que Ele controla tudo. Então, não adianta a gente pensar que o mundo está todo em caos e que Deus está sendo pego de surpresa. Não é. Deus está sabendo de tudo e Ele controla tudo. Então, não adianta ficar desesperado, achando que a gente tem que fazer alguma coisa. Não, porque Deus está no controle de tudo. E como que a gente busca em Deus? Busca e pede orientação ao Espírito Santo. Para não cair assim, em profecias que são falsas, que não são de Deus. Aí, como que é feita a profecia? Ela é feita não de forma minuciosa, completa. Ela não está ali toda montada para você entender e ordenada. Geralmente, ela é feita de forma geral, ou então por fragmentos. E aí você tem que estudar realmente para entender como que é feito esse estudo. Aí, à medida que a revelação da Bíblia progride, o quadro geral vai recebendo mais detalhes, que é a revelação progressiva. Ela vai sendo gradativamente passada. Então, ali o livro de Daniel tem uma parte que ele fala, sela, Daniel. E esse selo vai ser aberto lá em Apocalipse. Então, tudo é progressivo. Tem coisas que até os profetas não sabiam, até hoje a gente não sabe. Tem muitos estudos, cada um fala uma coisa. Mas a gente tem que buscar a instrução de Deus e não sair querendo descobrir tudo assim. Aí tem a precaução. A precaução é conhecer a questão do cumprimento com muito cuidado, deixando o texto e não os acontecimentos presentes determinar a interpretação. É o povo, agora é a hora. Não pode acontecer isso. Você tem que pegar, tomar cuidado com o texto de forma literal. Aquilo que é literal, você tem que interpretar de forma literal. E não fazer alegoria, que está oculto isso aqui, um negócio que está dizendo já tudo certinho, você querendo descobrir algo que está ali de forma implícita. Não, o que é literal, é literal. Aí depois aqui tem o senso geral, que é a inspiração. Aí aqui eu não vou ler o que está escrito aqui, mas qual a diferença de inspiração para iluminação? Inspiração são textos que foram escritos por aqueles autores da Bíblia. Já a iluminação somos nós, que ao ler o texto, a gente pede iluminação do Espírito Santo para entender o texto. Não adianta a gente querer ser inspirada por Deus para mudar o texto, não.
Os inspirados já está lá no texto. A gente é iluminado para entender o que está no texto. O contexto geral do texto. E a gente tem, então, tanto os profetas, quanto o que são os escritores do texto, quanto nós temos a cognição completa e que Deus vai progressivamente revelando, mas por meio da iluminação do Espírito Santo. Aí aqui tem um exemplo de Oséias, que mostra tanto em Oséias como no livro de Mateus, como esse texto, tanto Oséias inspirado quanto Mateus inspirados interpretaram o texto. Mas só eles poderiam fazer isso. Nós somos iluminados para entender o texto da forma que os profetas e, aqui no caso, os evangelistas, quiseram passar o texto. Não da forma que a gente acha. Aí depois ele mostra para simbolismo e linguagem, que a gente tem que interpretar o texto de forma literal, o que é literal. E o que não é literal, a gente vai buscar de forma de símbolo. Agora vem a parte do Apocalipse. Apocalipse. Aqui o livro, ele encoraja a aguardar uma redenção. Ele não veio assim só para, olha, aqui só está cheio de coisas para ser reveladas, ocultas. Não. O principal do livro de Apocalipse é trazer uma redenção para aquele povo que estava sendo perseguido e oprimido. Então, ele veio trazer uma linguagem para trazer uma esperança para aquele povo que estava naquela situação difícil que foi falada anteriormente, que era uma situação de perseguição e opressão. Aí aqui a gente tem 5 sessões, que é de Jesus, né? Aí na Bíblia temos assim, falando sobre Jesus, a preparação sobre Jesus, tudo fala sobre Jesus, né? A preparação está no Antigo Testamento. Depois vem a manifestação de Cristo nos evangelhos. Aí vem depois a propagação pelo meio de Atos, propagando a obra de Deus. A explicação da palavra de Deus por meio das epístolas. E a consumação por meio de Apocalipse. Aí aqui tem a necessidade da exegese de Apocalipse. E qual a principal necessidade de entender? É entender o que João pretendia passar para os seus leitores original, para que eles escutassem e compreendessem. Entender primeiro o que João pretendia dizer, e não o que a gente acha. E ele usava, na época, tanto o João, porque Apocalipse era uma literatura, um tipo de gênero, que tinha várias situações. Aí tinha os quadros da apocalíptica, tinha a mitologia, que era usada de uma outra forma, que era também a cultura persa e helenística. E também eles usavam ali de linguagem figurada, de simbolismo, de números. E no Antigo Testamento tem também que a gente fazer associação com o Antigo Testamento. Com vários profetas do Antigo Testamento que também são apocalípticos. Exemplo, Daniel. Aí tem umas características aqui, que eu vou pular. E a natureza do Apocalipse. A natureza é uma combinação de 3 tipos, que é o Apocalipse, a profecia e a carta. Que aqui, as características, como eu já falei ali das perseguições, da opressão, aí já pode passar. E aqui eu já expliquei mais ou menos durante a ministração. Então, eles tinham essas 3 formas, o Apocalipse. Aí a primeira é a profecia. A profecia, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, fala que feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. E felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela fala, pois o tempo está próximo. Então, aqui é a palavra da profecia. Apocalipse, como carta, está logo ali no capítulo 1, versículo 4, que são as 7 cartas que ele manda, né? Que Jesus, por meio de João, manda às 7 igrejas. Aí tem um contexto histórico, que o contexto histórico ali é um embate entre a igreja e o Estado, e que é por meio de tribulações, de perseguições que acontecem entre o Estado e a igreja. E geralmente, como já foi explicado anteriormente, o contexto literário do Apocalipse ele é global, porque ele engloba exatamente a consumação dos tempos. Então, ele é global. E ele é de forma progressiva.
Agora, sobre as coisas específicas, a gente já explicou ali que tem muitos símbolos, ele fala do futuro, muitas vezes. Aí ele deve ser sustentado com firmeza na parte literal. Então, vou dar um exemplo da parte literal aqui. Capítulo 1, versículo 12. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro. Não adianta tentar simbolizar os candelabros de ouro, que ficava, e tentar inventar. Não, os candelabros de ouro tem explicando no próprio livro de Apocalipse, que está lá no capítulo 1, versículo 20. São as 7 igrejas. Então, o que está literal, tem que interpretar literalmente. O que está simbólico é que a gente tem que buscar ajuda para interpretar. De Espírito Santo e de ferramentas. Mas, fora isso, o que está ali específico não deve ser transformado em algo simbólico, alegórico. Aí tem gente que fala, os 144 mil. Ah, pode ser tanta coisa, pode ser isso, pode ser aquilo. Está lá especificando que 144 mil são 12 mil de cada tribo. Então, não adianta, já está explicando no próprio Apocalipse. Aí aqui tem falando de figuras gerais, que é a besta saindo do mar, que está lá em Apocalipse 13, 1. Que a besta saindo do mar, falam que é uma grande nação. Alguns interpretam que é uma autoridade. Então, a gente tem que ter precaução de não oferecer uma narrativa detalhada e cronológica somente do futuro, porque tem coisas que já aconteceram. Aí, ali, para finalizar, viu, pastor Roberto? Tem a hermenêutica. Aí, a gente vai ler aqui a hermenêutica. Isso aí. A hermenêutica que está bem ali, que eu vou ler agora. Ela é bem assim conclusiva para entender assim basicamente o que quer dizer o Apocalipse, né? A hermenêutica do Apocalipse é a palavra de Deus de consolo e encorajamento aos cristãos que sofrem, seja onde for, porque Deus está no controle. Então, o que importa é que Deus está no controle. As dificuldades hermenêuticas não se acham em escutar esta palavra de advertência e de consolo, que é a razão do livro. A razão do livro ele traz advertência e consolo. Ele não traz assim desespero, preocupação, como se você estivesse fugindo. Não, você traz uma esperança que é realmente um consolo. E deve tomar cuidado, porque o que geralmente uma pessoa faz, e que se deve tomar cuidado, é de gastar tempo em demasia, especulando sobre como quaisquer dos eventos contemporâneos possam ser encaixados nos quadros do Apocalipse. É o povo do agora é a hora. Então, você tem que procurar entender, e não tentar pegar o que está atual, porque o atual hoje pode ser atual amanhã para outra pessoa. E aí, olha, quem é isso? Aí ficar colocando de acordo com as situações contemporâneas, com o que está acontecendo no jornal de hoje. E aí, depois, para finalizar, assim como a primeira palavra da Escritura fala de Deus e de criação, assim também a palavra final fala de Deus e da consumação, que está no controle dele. Tudo vai acontecer da forma e da maneira que Deus já determinou. Não vai mudar nada. Então, a gente tem que buscar em Deus, que é o primordial, e iluminação do Espírito Santo. Então, para terminar, quem tem perguntas? Irmãos, antes de começar a pergunta, tem alguém que não pegou o papelzinho para para participar do sorteio do livro? Tem alguém que não recebeu? O Daniel vai levar até a irmã, tá bom? Alguém tem alguma pergunta acerca da questão da interpretação desses gêneros que foram falados hoje? Vocês têm perguntas? Lembrando, enquanto você vai pensando aí, você vai perguntar, que as marmitas, né, estão sendo vendidas aqui, estão sendo vendidas lá atrás também. E para você que participou aqui do seminário, nós temos também
um delicioso picolé que vai ser servido 0,800 para vocês, ok? Esse picolé você vai pegar saindo lá pela porta vermelha e indo lá na tenda. Lá na tenda você vai receber seu picolézinho, cada um vai receber um, não adianta pedir 10, né? Vocês tomaram bastante sorvete e tal. Cada um vai receber o seu picolézinho lá na parte de trás. E quem quiser almoçar pode comprar a marmita aqui ou comprar lá atrás. Alguém tem perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Sobre as leis que foram ensinadas, se são iguais ou quais as diferenças ou características dos inimigos citados em Mateus 5 para os dias de hoje, amai e orai pelos inimigos. Na realidade, no Antigo Testamento, tem os 10 mandamentos, foi até o que foi dito aqui. Aí os 4 primeiros foram colocados, amai a Deus sobre todas as coisas. E os 6 últimos foram colocados, amai ao próximo como a ti mesmo. Só que amai ao próximo como a ti mesmo, tem lá, fala, não matarás, não roubarás, não adulterarás, que se você não estiver fazendo isso, você está amando o teu próximo. Então, não falar falso testemunho, também não cobiçar o que é do próximo. Mas, dentro desse escopo, Deus mudou um pouco ali a situação. Que ele fala, além disso, você deve orar pelos teus inimigos, amar os teus inimigos e orar pelos que te perseguem. Então, Deus ali, Jesus, ele fez um acréscimo, que além daquilo que você tinha que cumprir, você tinha que também amar os teus inimigos e orar pelos que te perseguem. Então, é algo a mais, como no caso do adultério. O adultério não é só adulterar. Se você olhar no caso do homem para uma mulher, e no caso da mulher para um homem, com um olhar indevido, você está cometendo adultério também. Então, houve esse acréscimo que Jesus fez no Novo Testamento. Mas Jesus, ele veio cumprir a lei. Ele não veio extinguir a lei. Uma coisa para vocês entenderem melhor essa situação de Mateus capítulo 5. Jesus, quando está trabalhando, explicando esses versículos, ele está trabalhando na hermenêutica. Existem livros na cultura judaica e lá no tempo de Jesus que eles traziam a correta interpretação da lei segundo os judeus. Esses livros existem até hoje, onde eles vão interpretar como que funciona a prática daquilo que deve ser exercido dentro da lei. No tempo de Jesus, você vai perceber em Mateus capítulo 5 que está escrito assim, ouvistes o que foi dito pelos antigos. Esse ouvistes o que foi dito pelos antigos não é a lei, mas é a interpretação que se dava à lei naquela época. Quando Jesus fala, eu porém vos digo, ele não está anulando a lei, como muita gente entende. Ele está anulando a forma hermenêutica que os judeus, que os fariseus, os escribas, os saduceus, os essênios, os zelotes tinham. Então ele não está revogando a lei, ele está dizendo, olha, você ouviu o que foi dito pelos antigos, e o que foi dito pelos antigos, ele não está falando do que Moisés escreveu, ele está falando de como os antigos interpretavam a lei. E ele vai dizer, eu porém vos digo, ou seja, eu agora vou trazer a interpretação correta. E a interpretação correta é, ore pelos seus inimigos, ore por quem te persegue, ame essas pessoas. Porque o que Jesus vai fazer em muitos discursos deles? Que galardão vocês vão ter se você amar só quem te ama? Então ele está falando de como era a prática antigamente. Eu amo quem me ama. Quem não me ama, eu também odeio. Então, a questão de Mateus capítulo 5, a questão do Sermão do Monte, é uma desconstrução também hermenêutica daquilo que se interpretava no primeiro século. Então, Jesus não está... Muita gente entendeu e aprendeu, olha, Jesus está revogando a lei. Não. Ele está dizendo, os antigos interpretam errado. Agora, eu, porém, vos digo, a interpretação correta é essa. Dizem que você só peca se você for pego em flagrante adultério, ou seja, no exato momento que o cara está cometendo adultério, ou seja, lá no local, lá, sei lá, vamos dizer que o cara vai adulterar no motel, é só se pegarem o casal lá no motel. Eu estou dizendo que não é isso a interpretação estou dizendo que não é essa a interpretação correta da lei. A interpretação correta da lei é, não adultere.
E se você olhar para uma mulher, você já está adulterando, se você tiver segundas intenções no coração. Então, são essas questões que Jesus está trabalhando. Hermenêutica é importante, irmãos, porque o próprio Jesus vai ensinar a hermenêutica. O próprio Jesus vai ensinar como se interpreta a Escritura. E para você ter uma ideia de quão profundo é isso, é que se eu entender que Jesus está revogando a lei lá em capítulo 5, eu começo a achar, eu começo a interpretar a Bíblia achando que as pessoas eram salvas pela lei no Antigo Testamento. E não tem nada a ver. Então, Jesus está dando nova interpretação, nova hermenêutica. Alguém tem mais perguntas? Bom, pastor Roberto, até os autores do livro colocaram isso. Olha. Jesus deu uma nova lei que não abolia a velha, mas sim cumpria. A nova lei ou aliança pode dar àqueles que aguardavam uma justiça, que ultrapassava a dos escribas e fariseus que observavam rigorosamente a antiga aliança. Então, esses são os autores do livro que colocaram.